boas-vindas e agradecer a presença de todos no Boa noite a todos. O Núcleo de Estudo em Entomologia gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos no nosso evento, segundo conversando sobre insetos comestíveis. Gostaríamos de, desde já, agradecer ao Gilberto e ao Dr. Rossano pela disponibilidade de estarem aqui hoje. As perguntas poderão ser deixadas no chat e no final das palestras abriremos para discussão. Gilberto Schickler é zootecnista, formado pela Universidade Federal de Lavras em 1999, produtor de insetos comestíveis há 20 anos, responsável pela primeira empresa especializada na produção massal de insetos com registro no mapa como fabricante de ingredientes para a alimentação de animais. Atualmente, possui startup Big Largata, especializada na produção de largatas vivas de bicho de seda, responsável pelo curso online Criação e Consumo de Insetos Comestíveis e pelo canal no YouTube Insetos Online. Hoje vai ministrar a palestra intitulada Inseto Praga, Inseto Comida. Seja bem-vindo. Gilberto, pode ligar o microfone, por favor, que está desligado. Boa noite, Tamires. Vocês estão me escutando? Sim, agora deu certo. Boa noite a todos, pessoal. É um prazer estar falando com vocês. Eu vou começar rapidamente a palestra, né? E durante a palestra eu vou falando um pouco mais sobre os insetos, né? Vou falar rapidamente de mim, sobre minha relação com insetos comestíveis e já partir direto para a criação. Então eu tenho que... Está aparecendo aí para vocês? Ainda não. Como que eu tenho que colocar no PowerPoint? Tem apresentar agora. Apresentar agora. Apareceu? Não. Aparece algum convite de vocês para mim? Não. Pode colocar o mouse em cima da tela, aí vai aparecer a barrinha que tem até onde desliga a chamada, aí tem o escrito apresentar agora, com uma setinha para cima. Apresentar agora. A tela inteira. Isso. Aí pode clicar em ocultar.
Agora pode ser do começo? Isso. Aí só clica em ocultar para não atrapalhar o script. Pronto. Tá aparecendo? Tá sim. Certinho. Ah, maravilha. Bom, boa noite, pessoal. Desculpa pelo atraso, mas a gente vai ver um bocado sobre insetos comestíveis nessa noite. E eu vou explicar para vocês como eu vejo a diferença entre insetos praga e insetos comida. Eu não vou falar sobre mim, você já foi apresentado, né? Bom, essa foto do ano 2000 busca principalmente ilustrar, vocês vão ver nas caixas que estão na estante de trás, como que eu criava tenébrio. Eu criava tenébrio com uma camada de 20, de 15 centímetros, eu colocava bastante farelo para ficar bastante tempo sem trocar a mistura, né? E vocês vão ver como as coisas evoluíram a partir do conhecimento chegar na gente, né? A gente ter acesso. E rapidamente eu coloquei a Nutrinsecta, a empresa que eu fui sócio até 2015, e foi através dela que eu conheci o Rossano em 2009, né? A Nutrinsecta começou em 2007. Em 2009 eu conheci o Rossano no simpósio de entomofagia em Feira de Santana. Então, é uma pessoa excelente, um fantástico profissional, e eu tenho muito orgulho de estar fazendo essa palestra com ele e de estar nesse encontro com vocês da entomologia. Tenho que mencionar as pessoas rapidamente que eu lembro: o professor Stefan, Alau, professor Ronald, Alcides, Brígida. Então, eu agradeço a todos que participaram desse convite e espero que vocês gostem. Vamos seguir. Bom, vou falar de 3 coleópteros, 2 ortópteros, 2 lepidópteros. Tem produção comercial em cativeiro. Eu vou falar principalmente da produção comercial, mas a produção de subsistência é viável também, é só diminuir a escala. Então, não é que só existe um tipo de produção, mas é a que eu tenho focado principalmente. E uma de Hymenoptera, que é principalmente coleta, não tem produção. Então, rapidamente, o que são insetos pragas? Vocês têm muito mais definições, mas são insetos basicamente que causam algum dano econômico e necessitam de alguma forma de controle. E qual que é basicamente a diferença entre insetos praga e insetos comida? Insetos comida são criados, eles passam por algum controle sanitário, alguma forma de criação, de seleção de alimento, de seleção do ambiente. Então, insetos praga, eles estão na natureza; insetos comida, eles são criados em cativeiro. A gente rapidamente precisa falar que a gente necessitamos de legislação que acompanhe os avanços mundiais. Está tendo avanço na legislação sobre insetos, consumo de insetos no mundo inteiro, e a gente não pode ficar parado em relação a isso. E hoje a gente está parado, e tem até político falando bobagem com relação à entomocultura. Então, é uma proteína animal assim como o frango, como os suínos, que a gente pode exportar para a China, assim como a gente exporta esses animais que eu falei. Então, é um produto que vale dinheiro, vale dólares. Então, a gente precisa começar a olhar para esse potencial agronegócio de uma forma diferente. É assim que eu vejo a criação de insetos. Então, a gente tem o que é basicamente necessário, que é a massa crítica de alta qualidade. Temos tecnologia. Eu vou falar para vocês rapidamente como é essa tecnologia.
E, só complementando, entomologia agrícola estuda as pragas, como surgem, como combatê-las. E, no meu ponto de vista, a entomocultura é a produção de insetos comestíveis com técnicas que os tornam propícios ao consumo humano ou animal. Então, basicamente, é a gente criar sob controle sanitário, a gente saber o que a gente está consumindo ou o que o nosso animal está consumindo. Bom, esse é o slide básico que eu mostro para vocês. A Laura já deve ter visto em algumas palestras, aliás, eu coloco em todas. É diferente, a gente aqui está vendo o mesmo animal, a mesma espécie, chama Sus scrofa. De um lado está o suíno, criado em granja, e do outro lado está o porco, criado em lixões. O suíno é uma carne de excelente qualidade, alto valor nutricional, e o porco criado em lixões, ele transmite parasitas que podem matar o ser humano. Então, mesma espécie, um é alimento e o outro é perigo. Então, assim, a gente deve ver os insetos comida e os insetos praga. Em relação ao valor de produto, eu recebi ontem essa tabela da Proteica. A Proteica é importadora no Brasil, não sei se é a única, mas é a mais atuante. Vocês veem o preço do tenebro importado. Gamarros é um crustáceo, não importa. Tenebro gigante, como é mais caro. E o grilo, como está barato lá. Mas vocês vão poder ter uma noção real dos preços atuais no site Alibaba, e vocês colocam Dryad Mealworm, grilo seco, grilo desidratado, barata desidratada, tenebro comum desidratado. Então vocês vão ver o valor desses alimentos no comércio mundial. Mas eu vou adiantar para vocês, o tenebro molitor é entre 5 e 10 dólares normalmente, tenebro gigante entre 10 e 15 dólares, grilos entre 10 e 20 dólares, e gafanhoto a mesma coisa. Mas vale a pena dar uma conferida lá. Então vamos começar. Primeiro, inseto coleóptero, o tenebro molitor. Ele é conhecido principalmente como praga de moinhos de trigo, quando os moinhos de trigo não tinham uma higienização adequada, tinha restos, e os insetos se multiplicavam lá. E a China, só para citar, é o líder mundial da produção desse inseto. Vocês vão ver como é fácil a produção e qual o motivo do Brasil não ser campeão na produção desse inseto também. Então, vamos dar uma olhada no como que é uma criação rústica. Eu vou falar, vou falando durante o vídeo, né? Mas é uma criação que está feita em caixas de papelão. Hoje eles usam muita caixa de plástico, de madeira também, né? Mas essa é de papelão, para vocês verem como é simples e como é em grande escala. E o que é basicamente diferente do que vocês viram no primeiro slide, uma camada de criação do inseto é muito fina. Os chineses criam entre 1 a 3 centímetros de espessura a camada de criação de farelo. Então, você quer que o inseto consuma rápido o alimento. Eu vou dar um pause aqui para falar sobre isso. Então, você quer que o inseto consuma rápido, e não da forma que eu estava falando para vocês, ficar muito tempo sem mexer na caixa. A gente quer que o inseto consuma a ração. Tem criações na China que é até diariamente, mas no máximo em 15 dias. Tem que estar tudo consumido. Então, é uma camada de 1 a 3 centímetros. E aqui vocês vão ver como é a caixa de criação de besouros. Então, o slide anterior era a criação de larvas, e nesse slide são os besouros. Eles ficam em cima de uma tela, é uma caixa dupla, né? Essa tela fica sobre uma camada de farelo, de ração, né? Então, os besouros conseguem consumir esse farelo e colocam os ovos nesse farelo também. E essa caixa é trocada
é colocado em um farelo novo, e assim você tem coletas diárias de ovos. Então, é uma tela de nylon, né, basicamente, ou até de metal mesmo, e as caixas com alta densidade de besouros, caixas duplas, uma parede bem fina e baixa, e aí como que é a mecanização da produção de tenebro. É uma máquina, custa mais ou menos $3.000, e vocês veem a quantidade de insetos que os chineses manejam, e incrivelmente no Brasil hoje, apesar da gente já estar trabalhando com insetos comestíveis desde a Nutrinsecta, que ficou mais popular desde 2008, o preço do tenebro molitor hoje eu consigo na faixa de R$500 o quilo. Então é um inseto produzido em enorme escala na China, mas aqui ainda é em pequena escala, e isso tende a mudar, mas hoje ainda é uma realidade. Bom, vou falar do outro coleóptero, é um tenebro também, do grupo dos tenébrios, né? Tenebrionidae. E uma coisa que é característica desses criadores todos que a gente vai ver... Desculpa, meu cachorro, pessoal. Nesses criatórios todos que vocês vão ver, uma característica para ter uma produção constante o ano inteiro e não haja falhas na produção. Então, tem uma produção constante, não sazonal, e durante o ano inteiro. É necessário ter um criatório climatizado. É a mesma coisa que frango. Então, como é a mesma coisa, se pode usar as mesmas instalações de frango desativadas, instalações de suínos desativadas ou outras instalações climatizadas, que ofereçam controle de temperatura e umidade e fotoperíodo, basicamente. A temperatura normalmente é entre 25 a 28 graus, mas depende do inseto, né? Umidade entre 65% até 85%, depende do inseto. Então, mas são esses níveis que vocês têm que trabalhar numa criação de insetos, exatamente como é com a criação de vertebrados. O tenebro gigante é conhecido em alguns locais como praga de pombais, aparece nas caixas de criação de pombos. Então, aqui vocês vão ver um criador que é da Holanda, se chama Creca. Hoje já tem um outro nome, já foi comprado por outra empresa, mas vejam como é uma instalação totalmente protegida, climatizada, porque é a instalação que fica sob a neve. E vocês vão ver escrito aí, em algum momento, Buffalo Worms. Buffalo Worms não é... Aí, Buffalo Worms é o Alphitobius japerinus. A gente vai falar especificamente no slide seguinte, né? Mas a gente mostra já nesse slide, porque são a mesma caixa do tenebro molitor, e aí como que eles fazem na Creca a limpeza dos insetos. É uma peneiragem também e uma classificação por tamanho, um equipamento diferente daquele chinês que a gente viu. Mas a gente precisa de automatização do sistema, de tecnologia de produção. Hoje a produção é basicamente manual. Tem no máximo máquina de peneirar, mas não equipamentos desses sofisticados, já classificando o inseto em vários tamanhos e fases da vida. Então, agora, especificamente sobre o Alphitobius japerinus, eu gostaria, se alguém pudesse me falar se já viu alguma pesquisa sobre esse inseto como alimento,
mas ele, especificamente na Holanda, mas em muitos outros países, ele é muito criado como alimento, inclusive humano. Nas granjas, a alimentação deles é basicamente restos de ração e esterco. Eles se multiplicam quando tem aumento de umidade, tem condições favoráveis, né? Mas em cativeiro eles comem ração igual ao tenebro. Então vocês vão ver que eles até mudam de cor, não são escuros que nem nas granjas. Então a mesma praga de granja que até hoje eu só vi trabalho para combate a esses insetos, são alimento em países de primeiro mundo, de economias avançadas. Então vamos dar uma olhada. São dois produtos. O inseto, a barra de Alfitóbios, tem a marca do Bear Grylls, que é aquele cara que faz o programa que ele come insetos e vários tipos de animais em ambiente selvagem, né? E do lado é o Buffalo Worms, o Alfitóbios, congelado. Duas formas que se vende lá fora, uma para alimentação animal e uma para alimentação humana. Então aqui, como que é a criação, vocês vão ver como é sofisticada a criação, como não tem nada de braçal, quer dizer, muito pouco. O Alfitóbios, como ele está clarinho. E olha como são as caixas baixinhas também, de altura. Muitas caixas empilhadas, sistema automatizado. Então, é tecnologia que a gente precisa utilizar e existe dinheiro sendo destinado a startups, a empresas no mundo inteiro para insetos comestíveis. Aqui no Brasil ainda não deram start para isso. Está muito inicial. 2 projetos da FAPESP, basicamente, mas em relação ao que se investe lá fora, está numa condição muito embrionária ainda aqui no Brasil. Então, aqui, agora a gente vai falar do grilo preto, que é uma praga conhecida de viveiros de mudas, e eu vou aproveitar para falar sobre a legislação. Você pode comprar o grilo preto, tem criadores que vendem para você com nota fiscal ou não, mas se você for pego caçando por um fiscal do IBAMA, você pode receber uma multa, é autuado. Então, grilos, assim como qualquer invertebrado, aranhas, o governo não se importa, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA não se importa que você mate, o MAPA não se importa que se mate, mas criar é outra coisa. Então, vocês vão ver o grande absurdo que é uma pessoa tendo problemas com grilos como praga, e se chegar no conhecimento dela que ela está com um recurso natural que pode ser multiplicado, que pode se tornar alimento para os animais dela, ou para ela vender, não chega esse conhecimento a ela. Então, hoje o trâmite para você capturar grilos, eu não posso orientar isso. Para capturar grilos precisa de uma licença de captura do IBAMA. É um negócio complexo. Eu não posso orientar uma pessoa a fazer isso, né? Devia ser uma coisa livre para um pequeno agricultor, no meu ponto de vista, poder capturar os insetos e multiplicar eles para seu consumo ou comercialização regional. Então, não devia haver limitação para o produtor brasileiro utilizar esse recurso natural. Então, vou até botar som nesse para vocês verem. Paia, é brincadeira uma coisa dessa? Me diz se é. Olha aqui, olha, pelo amor de Deus. Então, vocês viram, é uma praga, só vê como com maus olhos, e é um inseto que hoje, se for criado, eu não consigo por menos de R$500 o quilo. O
pessoal costuma vender por unidades, né? Eu falo preço de quilo. Então, tem esse valor e a pessoa quer matar, quer jogar veneno, ao invés de ter outro comportamento em relação a esse recurso. Então, agora a gente vai ver como países que tem uma cultura que respeita esse inseto, que usa esse inseto, e muitos outros tipos de inseto, vem tratando com cada vez mais sofisticação, criações pequenas. Vocês vão ver que não é grande escala, são pequenos criadores, mas coisa muito bem feita. São basicamente caixas que abrigam pentes de ovos, e os grilos vivem dentro desses pentes de ovos. São abrigo para eles, né? Então tem uma caixa com um pente com ração, tem um pente com aqui a bandeja com ração, tem um local com água, e aqui vocês estão vendo como eles transportam um inseto vivo. Tem pentes de ovos com grilos dentro desses sacos. São sacos que eu já via no comércio, mas eu não sabia que tinham esse uso. São sacos com pequenos furos, microfuros, eu não sei qual que é o nome exatamente, mas que são fortes o suficiente para os grilos não romperem. Então, antes eram feitos transportes em grandes caixas, mas hoje já existe transporte em motocicleta, devem ser sacos de 1 quilo cada pacote desse, né? Então, a criação na Tailândia é feita, é muito popular, é muito comum. E aqui vocês vão ver de uma outra forma uma criação no Canadá, também em grandes galpões climatizados, com bandejas de ovos como abrigos, ração, uma ração de aves, basicamente, galpão climatizado, e depois vocês vão ver o produto que os insetos também produzem, que a gente deve olhar como dinheiro também, não só a proteína ou a gordura, mas o frax, o esterco do inseto também é valorizado lá fora, e aqui também tem que ser. Então, essa criação é no Canadá. São grandes galpões climatizados, e aí o Cricket Pool, Cricket POO, vocês podem pesquisar isso depois, ele apresenta como o melhor fertilizante orgânico do mundo. Propaganda desse cara tem um programa de televisão, né? Então, só para vocês terem uma ideia do potencial do grilo. Então, vamos falar de outra ortóptera. Eu coloquei Israel, mas a gente vai ver primeiro na China. É conhecido como uma praga bíblica, eu nem vou colocar isso de alguma plantação, porque ele é praga de todas as plantações, né? É visto de forma assustadora pelas pessoas, as pessoas têm pânico, que é uma praga bíblica, e a gente vai ver ele de outra forma, como agronegócio. Então, a gente, a princípio, está considerando, por exemplo, a invasão que pode acontecer novamente, né? Isso aí a gente não está livre, mas de gafanhotos no sul do Brasil, e começou a classificar esse recurso já como contaminado e não inviável para consumo. E, ao mesmo tempo que os gafanhotos consomem pastos que estão com algum tipo de agrotóxico, eles consomem pastos nativos também. Então, a gente não pode classificar essa proteína, esses gafanhotos, como inaptos, impróprios para consumo, nem para iniciar a reprodução. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu já vi pesquisadores falarem de outra forma, que a princípio são contaminados, mas eu vejo que a princípio eles são comedores de pastagens, e em muitos países essas pragas são consumidas pela população de forma bem
popular. Então, aqui como que é o gafanhoto praga, né? São nuvens, verdadeiras nuvens. Eu vou até falar com vocês, já que é uma live na UFLA, que eu posso me sentir mais à vontade, mas eu vejo isso como cardumes alados. E por que não existe tecnologia? Já existe drones de captura desses cardumes alados. E que a gente ignora essa fonte de proteína. A tecnologia existe. Fica a ideia aí, se alguém quiser fazer um projeto desses, me procura. E agora a gente vai ver como que é o inseto tratado como agronegócio, como é na China. Vocês vão ver que é grande escala, enorme escala. E é um produto que a China exporta, assim como ela exporta e importa. É uma proteína animal de comércio internacional, não só com a China. Então, são galpões de tela. O grilo ele é criado no chão mesmo, e ele é alimentado com forragem. Forragem verde picada, é fornecida diariamente. É um inseto muito fácil de criar, mas aqui no Brasil ainda não se cria, ou se tem criações a nível de laboratório, mas vejam como é enorme a escala chinesa de criação desses insetos. Não há por que ficar com esse medo de se tornar praga, porque já são pragas. A gente tem que saber dominar esse recurso e ajudar a combater fome, principalmente, que vai se acentuar cada vez mais, né? Esse é o meu ponto de vista. E agora a gente vai ver como é uma empresa israelense que começou a classificar os insetos como um inseto bíblico. Vocês vão ver, eles não mostram a estrutura, mas basicamente são galpões climatizados, porque Israel é um país onde tem noites com 0 graus e no dia 40 graus. Então, tem que ter climatização. Existem temperaturas que os insetos não suportam. Então, é um negócio feito com mais tecnologia. Esse cara está vendendo pacotes de criação em vários países do mundo, com a tecnologia dele. Então, é dinheiro que está girando com estudo de insetos comestíveis, estudos com insetos para comida animal ou humana. Bom, agora a gente vai ver outro grupo, Lepidoptera. Vou falar da manduca, que é uma praga das solanáceas. Eu vou mostrar aqui como elas são criadas lá fora, né, com dieta artificial. Eu estou trabalhando num projeto para uma dieta artificial delas, mas ainda é um sonho. Mas vocês vão ver como é que é criada lá fora, um parente da manduca. Galpões também telados, e a planta, o inseto come a planta viva. Vocês vão ver ele coletando. Esse inseto que parece uma manduca, né? Mas essa é na China. E vocês veem como que é diferente desse tipo de criação, onde o inseto come diretamente na planta viva. Existem também galpões em série de criação desse inseto, assim como a gente viu dos gafanhotos. E agora a gente vai ver uma curiosidade. Eu vou entrar um pouquinho na parte do roçano, mas é muito rápido, como que se faz a limpeza das lagartas nesse local. Então, as lagartas são cozidas e depois o processo para limpeza do conteúdo intestinal. Bem simples, né? Aí você só tem a carne dela.
E o outro lepidóptero é o Bombyx mori, o bicho da seda. É um agronegócio já no Brasil. O Brasil produz a melhor seda do mundo. É um inseto que tem 5.000 anos de trabalho, de estudo em cima dele. Ele é um material de estudo de baixo custo, ciclo rápido e disponível. Então, a gente consegue fazer melhoramento para o que a gente quiser, e o que eu tenho intenção de fazer com relação a esse inseto é um melhoramento visando a parte de proteína animal dele. Eu também gostaria que vocês me falassem depois se eu estou errado ou não, mas eu vou mostrar para vocês a análise bromatológica das lagartas, e é um inseto que vale a pena se criar para aproveitamento da lagarta também. Ainda mais que você vai trabalhar menos, você vai dar menos trabalho para o produtor, vai consumir menos planta e já vai ter produto. É uma coisa que eu não estou querendo que produtores rurais mudem de ramo, né? A sericicultura já está estabelecida, mas é uma outra alternativa de produto que se pode fazer concentrados proteicos até a partir desse inseto. Desculpa. Então, a gente vai ver o vídeo de como eles são criados em larga, em enorme escala para a produção de tecido. As mariposas, macho com a fêmea. Então, é produzido em grande escala, e aí estão as lagartas, consumidas por um réptil. Esse é um parente do bicho da seda também. Então, é um produto é um inseto que tem que ser usado como alimento na fase de lagarta também, não só utilizar a crisálida, que é um produto com uma qualidade nutricional muito inferior. Então, além dele produzir tecido, a gente pode produzir alimento com Bombyx mori, produzir pupas vivas e lagartas. Inclusive, é esse o motivo da minha empresa, a Big Lagarta. Então, aqui eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, mas no segundo item a gente vê primeiro matéria seca, e no segundo item a proteína bruta do inseto na matéria seca, né? 76%, 76,30% de proteína bruta da lagarta do bicho da seda. Eu ainda não fiz a análise de perfil de aminoácidos, mas é um alimento vivo animal popular em todo o mundo, né? Então, é necessário fazer uma análise mais completa, mas não tenho dúvida de que é um alimento de ótima qualidade, que vale a pena esse trabalho que eu estou fazendo, visando principalmente as lagartas como vivas, como alimento animal, ou como inseto hospedeiro para produção de insetos para controle biológico, ou para montar kit escolar. Então, a minha aposta hoje é nas lagartas de bicho da seda. E vocês vão ver que a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma limitação. No IBAMA, eu escutei durante muito tempo, né, isso é frequente lá, que é proibido a criação de invertebrados como animal de estimação. A palavra animal de estimação, se você ligar com criação comercial, você vai ter seu projeto barrado lá. E eu vou mostrar para vocês como é na Espanha, mas é em vários países do mundo. Um inseto que é criado há 5.000 anos, ele tem muitas mutações, né? Então, a quantidade de mutações que existem, na realidade é o mesmo sabor, né? Um inseto, se você for pensar do ponto de vista nutricional, mas como eles são criados lá fora, como eles me falaram lá na Espanha, como canários, se criam canários. Então são dóceis, as crianças adoram, e é uma coisa
eu falo irracional de considerar, de limitar a criação desse tipo de inseto e dessas raças diferentes. Então vejam a variedade de raças japonesas, raças do Egito, chinesas, híbridos. Então, uma variedade enorme. Esses laranjas. Então, na culinária também, o ossano, são cores diferentes para realçar os pratos. Mas vamos seguir. Bom, e eu vou falar agora do último inseto, das formigas tanajuras, da ata. Tem várias espécies de atas, né? Mas basicamente formiga cortadeira. Eu não posso deixar de falar para vocês que a gente está no momento que vai começar as chuvas, que vão começar as revoadas, então a gente está exatamente no momento de coletar içás, tanajuras, e estocar elas para quem quer consumir. Então, você estoca elas congeladas. Você pode congelar elas, preferencialmente eu cozinho antes de congelar, mas eu não sou especialista em tanajuras. É o procedimento que eu faço com os insetos que eu crio, tenebro, grilo e barata. Mas a gente está na época exata, então fiquem atentos. E só para vocês saberem, na Colômbia, são encontrados em supermercados pacotinhos de 500 gramas, então é um produto popular, muito consumido na Colômbia, e você consegue importar entre 100 a 200 dólares o quilo do produto desidratado. Então tem um alto valor. Vocês veem o trabalho que dá para coletar isso. É um produto de coleta, né? A gente bota aquela conversa lá do gafanhoto, de coleta, que poderia trazer alguma doença, mas você tem que procurar ambientes mais controlados, apesar de saber que as tanajuras fazem revoadas, que elas podem estar oriundas de um outro ambiente que você não está sabendo como que é, né? Então fica a mesma dúvida. Então as tanajuras são 100% coletadas. E eu coloco uma questão aí para vocês. Será que é possível, já que a gente tem tanto problema com formigueiros no Brasil e tem locais que não se consegue fazer o controle, será que é possível se fazer um manejo desses formigueiros, alimentar eles, delimitar eles para saber, o formigueiro deve mudar de temperatura, deve ter algum sinal que mostra quando vai ter revoada, para se fazer uma coleta controlada dessas formigas. Então, é só uma ideia, mas é uma coisa que a gente tem que procurar combater, de não ficar dependendo só de inseto de coletas, só de coleta de insetos, porque é um recurso limitado. Então, pacotinhos de venda de comida, de venda de formigas tanajuras, né? Agora a gente vai ver como é que é um processo de coleta. Rapidamente, vocês veem que algumas espécies, elas preservam a asa, outras elas já vão tirar a asa rapidamente, mas é essa a tanajura. Aqui a gente vai ver uma pessoa bem conhecida, que tem um restaurante que vende pratos onde é servido uma tanajura em cima de um pedaço de abacaxi. A refeição toda, não especificamente esse inseto, é em torno de R$500, que eu ouvi falar, né? Eu nunca fui lá, mas é o Alex Atala. E ele encontrou uma formiga que tem um sabor de limão, junto com algum outro tipo de tempero, e ele doura as formigas também. Eu já vi em cima de um pedaço de abacaxi. Então é uma receita, é um prato culinário. Desculpa entrar no Rossano de novo, entrar no prato do Rossano, mas é só para ilustrar que é fruto de coleta também.
E aqui, para terminar, eu queria colocar as palavras de um mestre que eu tive na zootecnia, professor Antônio Gilberto Beterchini. Ele é especialista em nutrição de monogástricos, mas o Boris Casoy faz ele falar sobre insetos aqui, especificamente sobre a tanajura. Pobre que ainda existe o hábito de comer insetos. Por exemplo, uma formiga, aliás, muito gostosa, chamada tanajura, em saco. Sabe, arroz, você já comeu? Já, claro, diz que é gostosa e mais de uma vez. Diz que é, mas é gostosa? Claro que é. Claro que é cítrica. É uma coisa que eu recomendo. Colônia comum. Você já comeu, professor? Colônia, assim, aquela gordinha que eles fritam, ela Só para trazer. já tem a gordura frita, aquilo é moço de cerveja. Mas isso foi alimento na cidade de São Paulo. Isso foi alimento e no interior, as crianças saem, tudo, as pessoas não gostam de conversar. Isso é ruim, certo? Não é. Existe todo um conceito, né, contrário. É um preconceito. Preconceito contra um monte de coisas. E tem contra insetos. Os insetos, sendo bem esterilizados, eles têm composições interessantes de nutrientes. Eles podem ajudar no futuro. Talvez a humanidade não tenha que ir atrás dos insetos para conseguir sobreviver na Terra. Porque eles são importantes. Então, eu sou um aluno de graduação, né? Então, eu não tenho referências bibliográficas para mostrar para vocês, mas tenho vídeos que mostram, na atualidade, como que as coisas vêm acontecendo e é o que eu busco seguir. Então, na crise, cria insetos, vocês estão vendo que é lucrativo, né? R$500 o quilo, compara com o preço que vocês ganham quem é produtor no quilo do frango, no quilo do suíno ou do boi. É claro que a gente mexe com escalas diferentes, né? Mas um pequeno produtor e para o grande, eu acredito, vai ser um bom negócio. Muito grato pela atenção de vocês. E eu queria deixar, como última informação, eu tenho um curso de criação de insetos. Quem da UFLA quiser fazer, o curso tem 50% de desconto. E eu estou oferecendo uma forma de isenção de taxa de inscrição também para as pessoas que se oferecerem para me ajudar a reformular o curso, refazer o curso, que ele está um pouco capenga. Mas ele passa o que é importante, o que é básico, o que existe nele são os projetos que a gente apresentou no mapa, no IBAMA, para aprovação das nossas criações, né? Então, apesar de eu falar que está capenga, esteticamente pode ser melhorado, né? Então, eu me coloco à disposição de vocês. Muito grato pela atenção e foi uma honra estar participando desse evento. Muito obrigada, Gilberto, pela ótima palestra. E ao final da segunda palestra, a gente vai fazer as perguntas, ok? Ok, perfeito. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Dr. Rossano. Vocês estão me ouvindo? O Dr. Rossano é bacharel em agronomia, atuou em restaurantes por 7 anos e atualmente é professor de gastronomia no Instituto Federal Catarinense, no campus de Cambuí. Atualmente ele pesquisa insetos como alimentos e faz isso desde 2009. Hoje ele vai ministrar a palestra intitulada Antropoentomofagia, que bicho é esse? Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Só corrigindo, minha formação é gastronomia, na área de alimentos mesmo.
Então, vamos lá. Acho que já está aparecendo aí para vocês a minha tela, né? Tá sim. Ok, vamos lá. Bom, já foi apresentado, então, essa pequena correção ali. Eu sempre costumo falar, o Gilberto falou muito daquilo que é praga, daquilo que é alimento, e eu trabalho mais voltado somente chamando isso de alimento a partir daqui, né? E sempre eu costumo pensar e pedir às pessoas qual que é o tabu, né? Qual é o limite delas. Porque se a gente for analisar, a maioria das pessoas come poucas coisas, né? A gente tem um nível, alimentos aí bastante limitados, né, na nossa alimentação. E a gastronomia em si, ela é feita de quebrar esses tabus, né? Então, muitas vezes a gente faz isso quando viaja para um outro país ou para uma outra região do país que acaba tendo alguma comida diferente, alguma coisa que a gente acaba associando a algo parecido com aquilo que a gente consome e acaba, por vezes, experimentando, às vezes um tempero diferente, alguma coisa assim. Mas nem sempre a gente está disposto a comer coisas diferentes, né? Aqui só alguns exemplos bem rápidos para a gente ter uma ideia de coisas bem extremas aí que se tem no mundo. Então, a gente tem o ovo milenar aqui do lado, que é esse ovo fica enterrado aí por centenas. E acima aí o balute das Filipinas, que é um ovo galado de pato, né? Tem ainda aí o milkshake de sapo aí, que é dos Andes, que dizem eles lá que cura qualquer coisa, né? E os vinhos de rato aí bastante comuns aí no Oriente, países asiáticos. E a gente tem aqui, se trouxer mais próximo, achei que vai ter a segunda parte da pergunta. Amazônica, algumas coisas aí na litoral, algumas regiões mais isoladas que também fazem isso com camarão, com outras coisas. Só o resumo geral do que a gente está falando. Então, a gente tem mais ou menos aí em torno de 2.000 espécies que são catalogadas e utilizadas como alimento. Aqui no Brasil, a gente tem o professor Heraldo, que é biólogo, que fez parte aí de um estudo grande sobre o assunto, né, buscando tirar aqueles insetos que não faziam mais parte aí que se repetiam, né, na verdade. São consumidos aí em 120 países, 2,5 bilhões de pessoas consomem diariamente. Então, quando a gente vai falar comer insetos como uma novidade, parece, eu às vezes me sinto forçando um pouco a barra até, né, porque, na verdade, a gente já consome de forma indireta em quase todos os produtos industrializados, e 2,5 bilhões de pessoas, então 1/3 do mundo come isso todo dia. Então, falar em novidade, lógico, no Brasil, em outros países da Europa, principalmente, são novidades, né? São um resgate aí daquilo que já aconteceu. E a população aí, erroneamente, acaba incluindo aí mamíferos, répteis, aracnídeos e anfíbios aí tudo dentro do mesmo balaio, né? Inclusive, tem uma ligação muito forte quando se fala de insetos que acabam aparecendo aí, os aracnídeos aí, principalmente a caranguejeira e os escorpiões, né? Como se fizessem parte aí todos da mesma classe. E para a FAO, eles consideram o inseto como alimento, ele não vem como salvador da pátria, nem como salvador da fome no mundo, nem nada disso. Ele considera alimento assim como todos os demais alimentos que a gente já possui e já utiliza. A ideia é que se mantenha esse nível de produção de carne, reduzindo aí principalmente as emissões de CO2, que tem sido uma preocupação latente aí nos últimos anos. Introduzir mais uma opção de proteína, e também trazer aí, como já foi muito bem comentado aí pelo Gilberto, os fatores econômicos e sociais positivos também que podem ser incluídos aí a partir tanto da coleta quanto da criação desses animais, né?
como eu falei antes, a questão dos tabus, o inseto, ele é, como alimento, ele vem a partir aí dos recursos que estão disponíveis ou não no ambiente. Então, sempre que a gente fala sobre isso, a gente acaba lembrando muito aí da questão da China, por conta das guerras e tal, e hoje em dia é uma coisa bastante feita para turista, né? Eles têm um monte de barraquinhas de insetos lá, mas eles são para turista, não são animais de consumo, vamos dizer assim. E aquilo que a gente considera adequado ou não para comer em momento ou local, né? Então, muitas vezes a gente, em casa, se recusa a comer muitas coisas, quando a gente sai, a gente acaba tentando consumir algumas coisas diferentes, mas tudo isso é formado aí a partir de conjunto de fatores históricos, culturais, ecológicos, sociais e também, e principalmente, financeiros. Então, se a gente volta historicamente para o Brasil, a gente tem aí que o consumo de insetos, ele ocorria fartamente, tem relatos, inclusive, aí dos primeiros colonizadores que aqui chegaram, falando sobre alguns tipos de larva de borboleta, sobre as formigas, enfim, sobre algumas outras coisas que não dá para se entender exatamente o que era, mas percebe-se que eram algum tipo de insetos, né? Vão ser consumidos aí, podem ser consumidos nas diversas fases, né? Isso, obviamente, depende do tipo de inseto que a gente está falando, nem todos vão ser adequados para consumir em todas as fases. E, principalmente, aí a gente vai consumir aí a partir, e já consome, né, atualmente, a partir aí de mel, ceras, óleos, corantes, pólen, remédios, chás, infusões, farinhas e produtos processados. Ritualisticamente, eu trago só esse exemplo aqui para vocês do Sateremaué, da tocandira, que é uma formiga, vocês podem notar ela aí dentro dessa luva, esses pontinhos pretos, uma formiga com uma picada extremamente dolorosa, e que é feita aí utilizada para rituais, né, de passagem. Então, esses jovens índios, eles colocam essas luvas, dançam com elas, fazendo cânticos e outras coisas rituais mais aí dentro dessa tribo, e só assim ele se transforma de menino em homem dentro dessa cultura. Então, o que se nota é que não só a representação de algo como alimento, mas também como cultura, como fator histórico e como fator até mesmo de rituais. A gente já come aí mais ou menos 0,5 quilo de insetos por ano, né? Então, a questão de comer ou não insetos talvez seja uma barreira superada, porque a gente acaba fazendo esse consumo. Principalmente porque eles não podem ser removidos, né? Então, vocês imaginem lá um campo com trigo, ele é colhido, ele vai passar por uma certa limpeza, depois processamento, tudo mais, mas é impossível de se retirar todos os insetos aí, ou partes que sobrem deles, e principalmente ovos, como acontece principalmente nas massas aí importadas da Itália, que vem com um besourinho ali, que acaba, às vezes, saindo ali. Se vocês notarem no macarrão, tem sempre uns pontinhos brancos, assim. Alguns deles são ovos desses insetos e com condições aí de tempo, temperatura e umidade corretas, eles acabam saindo, né? Todos os produtos que a gente está vendo aí na parte de baixo, todos eles vão conter quantidades razoáveis aí de insetos, ou são subprodutos como o mel, ou como no último caso aí da conchonila, que acaba sendo amplamente utilizada na indústria, né? Conhecida aí também desde a antiguidade, um inseto que tem um valor comercial alto, mas que a indústria compra muito, principalmente por conta do vermelho artificial ser um possível causador de câncer. Aí, por que não comer? Não comer porque muitas espécies vão obter aí toxinas de plantas hospedeiras ou produzir as próprias, e aí é óbvio que eles não são comestíveis, né? Então, quando a gente volta àquela ideia, vamos coletar insetos. Bom, eu acho que o discurso foi muito certo, né? Eu acho que a gente precisa realmente começar a pensar nisso, fazer coletas, mas fazer da forma correta e, logicamente, sabendo aquilo que a gente está pegando, se são realmente
insetos comestíveis ou não, né? E para as pessoas que têm aí algum tipo de alergia a crustáceos ou frutos do mar, tem que fazer os primeiros consumos aí com um pouco mais de atenção, porque eles têm composições aí semelhantes, isso pode acabar levando aí algum tipo de alergia. Eu acho essa figura bastante representativa aí do que a gente tem dentro dessa fala, né, de insetos enquanto alimento. Ele, lógico, faz uma brincadeira aí com as 6 patas do inseto, com as 6 grandes áreas aí que ele está envolvido, né. O ambiente é uma das coisas que as pessoas mais têm focado, enfim, por conta do uso da água, das emissões, o uso da terra, depois até tem um comparativo ali das diferenças entre a criação de um e de outro. As questões com o bem-estar animal também, a preocupação de algumas pessoas, né, que muitos acham cruel a forma como a gente trabalha as demais proteínas, mas, enfim, eu acho que se avançou muito e, na verdade, o inseto é que a gente precisa começar a pensar mais em como abatê-los, como manter o processo, como fazer isso sem estressar esse animal, sem causar males além do necessário, né? Tem poucos recursos necessários aí para a criação de insetos, então, para os que já criam, para os que trabalham mais próximo disso, sabem que não é um manejo tão difícil assim. Obviamente que numa criação maior precisa de tanto de tecnologia como de um conhecimento para produções em massa, né? Que é diferente de uma criação pequena em laboratório. Na nutrição aí a gente tem a questão principalmente das proteínas, que é o principal apelo, ômega 3, vitaminas do complexo B, minerais, etc. A criação pode ser feita, inclusive, caseira ou em pequena escala, que também seria algo benéfico e também traria um contato maior com esses animais, trazendo uma percepção melhor deles. E ainda aí para os tratamentos de lixo, né, a partir do descarte, ou mesmo o adubo, como as fezes aí do grilo, né, que já têm sido vendidas e utilizadas em outros países. A antropoentomofagia, então, surge nova, entre aspas, obviamente, um resgate, né, na verdade, dessa opção alimentar, buscando aí quebrar aqueles tabus que a gente conversou no início, buscando uma modificação radical no pensamento enquanto inseto, né, buscando principalmente aí atrair as pessoas pelo alto valor nutritivo, buscando o caráter exótico e a curiosidade das pessoas, que tem sido uma das coisas que mais ajudam a pessoa a consumir o inseto no final. São ainda saborosos, podem ser crocantes ou não, né, depende da forma de preparo, bastante versáteis, podendo ser utilizados com pratos doces e salgados. Eles são muito fáceis, né, de trabalhar na cozinha, tem suas particularidades, mas são fáceis, né, para aqueles que já trabalham com outros tipos de proteína. E porque é sempre legal experimentar coisas novas, né? Principalmente para mim, que sou da área de alimentos, para mim é uma questão, tudo que eu posso, eu experimento, depois eu gosto ou não, mas eu procuro experimentar todas as coisas, por mais esquisitas ou diferentes que possam parecer. Eles vão ter aí as mesmas substâncias dos artrópodes, podendo chegar aí, em alguns casos de alguns tipos de ovos, até 92% de proteína, vitaminas do complexo B, alguns minerais, lipídios, aminoácidos. Aqui a grande diferença, né, entre a produção de grilos e do gado. Então, a proteína um pouco mais, a gente vê que vitamina B12 tem 7 vezes mais vitamina B12 nos grilos do que no gado. O ferro mais ou menos equivalente. Aqui, obviamente, a parte de baixo ela é bem mais gritante, né? Então, a gente utiliza aí 90 litros de água para produzir 200 calorias de carne de gado e menos de 1 litro para a mesma quantidade de grilos. 2 metros quadrados para 0,1, ração aí também uma diferença bastante grande e uma diferença enorme aí na questão dos gases de efeito estufa.
Então, comparativamente, a gente vê que são produções que têm demandas completamente diferentes, mas que a gente pode começar a olhar para o inseto, para o grilo, para os demais aí como uma opção, uma inclusão nova, e que a gente deve começar a considerar, além, é claro, de continuar comendo gado, frango, peixe e outras espécies. Então, com 10 quilos de ração, a gente produz 1 quilo de gado, 3 quilos de carne de porco, 5 quilos de frango e 9 quilos de inseto. Isso também por conta aí leva aí a essa questão da massa corporal digestível, que no gado é de 40%, e nos insetos chega até 80%. Ou seja, maior eficiência na conversão de ração em proteína, e maior eficiência na conversão de proteína na nossa digestão, enfim, na utilização dessas proteínas para o nosso corpo. Aqui tem os principais insetos consumidos no Brasil de forma natural, né, em forma de coleta. Então, a gente tem aí no primeiro a tanajura, que o Gilberto já comentou bastante sobre ela. A tanajura, o içá, a culona, como eles dizem nos outros países. Que para mim é um dos insetos preferidos. Eu achei ele um dos mais saborosos entre os que eu já experimentei. Tem esse do lado que é o bicho da taquara, que é uma larva de borboleta. Não, desculpem se eu não usei os nomes científicos, né, mas eu apresento não só para pessoas que são da área, então acabo deixando só mais no termo direto mesmo, né, como as pessoas conhecem. Então, esse bicho da taquara, além de alimento, ele também serve para rituais de passagem aí dos caigangues. Bicho do coco, muito comum em coco de babaçu, butiá e outras plantas que tenham essa conformação, enfim. Tem gosto de coco. Então, mais uma vez, ressalto que o inseto, ele basicamente é o que ele come, né, naquela frase meio batida, mas se comeu esse coco dessas plantas, ele tem um gosto mais de coco. Se ele comer brócolis, tem gosto de brócolis. Se ele come ração, como é o caso das criações, ele acaba tendo um sabor um pouco mais neutro, farináceo. Às vezes as pessoas no desidratado acabam dizendo que ele é um pouco, parece uma noz um pouquinho passado, alguma coisa assim. Outras larvas bastante comuns, aí tem só um exemplo, mas as larvas de besouro, que a gente coleta em troncos ou em outras, em frutas, etc. e tal. E de cativeiro, basicamente, são esses 8 aí que estão aparecendo, né? O grilo, o tenebro gigante, o tenebro molitor, as larvas de mosca, aí, tanto da Black Soldier Fly quanto da mosca doméstica, barata de Madagascar, Blaberus e a cinérea, e o bicho da seda, que normalmente vem no formato aí de casulo, né? Tem até umas latinhas que, se não me engano, são da Coreia, que vem com elas em conserva. Então, basicamente é isso que a gente tem, e isso também é um problema, né? Que quando a gente vai falar de gastronomia, a gente precisa de variedade, a gente precisa de diversidade, a gente precisa, quanto mais coisa, melhor para inventar, né? Porque inventar sempre em cima da mesma coisa se torna um pouco mais difícil. Outras questões com o nosso inseto de cativeiro é que os valores estão cada vez mais altos, e isso tem dificultado aí também que isso avança um pouco mais, né? Então, para a gastronomia, é uma questão de buscar esses novos paladares, desenvolver esses paladares diferenciados, desenvolver as texturas possíveis com o inseto, desde a farinha até a utilização deles picados ou inteiros, explorando aí principalmente esse caráter exótico, novo, desconhecido, essa curiosidade, essa coisa que veio aí no vídeo esse do Alex Atala também, que todo mundo fala dessa tal de formiga dele. Então, ela fazia parte de um menu de 8 etapas, se não me falha a memória, custava em torno de R$500, e era uma coisinha
muito, um terço da palma da mão, o tamanho do doce que ele servia. Enfim, a grande verdade é que a gente precisa utilizar realmente, isso é muito bom que ele seja lembrado, porque isso acaba lembrando as pessoas e ajudando a vencer um pouco aí os preconceitos. Tem várias cidades ou países aí listados, né, como exemplos de onde a gente já tem uma produção que está voltada aí à alimentação humana. Então, seja em lojas de rua, seja em produtos, seja na coleta da formiga, como é na Colômbia. No México, um dos países que mais se tem consumo aí, criação e coleta de insetos. Na França, a questão de algumas lojas da rede Carrefour, né, que tem produtos aí dedicados ao consumo do inseto, e tudo isso para tentar mudar essa percepção, tornar as coisas um pouco mais agradáveis, né. Embaixo aí vocês veem o pirulito aí da Hot Licks, Candy Licks, acho que é o nome, e que, como eu falei para vocês, acaba entrando tudo junto, né? Então, ali a gente está vendo que são escorpiões, mas eles acabam vendendo como se fosse a mesma coisa, né? Aqui alguns outros exemplos que a gente tem da vodka de escorpião, como as vodkas, outras bebidas com aquela de rato, enfim, com outras coisas. Tem aquela tequila do México, mezcal, né, que vem com a larva dentro, enfim, tem alguns exemplos aí ao redor do mundo. Latas que vêm aí com eles em conserva, as barras de proteína. Essa Chapul é dos Estados Unidos. Depois, ao lado aí, a gente tem macarrão feito com a farinha de grilo também. Embaixo, o Hot Licks, que é como se fosse um salgadinho. Essa foto, só por curiosidade, ela foi tirada lá na Nutrinsect, acho que a foto até é do Gilberto, se não me falha a memória, que comprou isso para ter lá na demonstração que tinha, principalmente para as crianças que iam lá das escolas. E aqui eu trago alguns exemplos aí de utilização que a gente fez, de pratos, enfim, dos mais variados pratos, entradas principais, doces, tudo mais, buscando mostrar aí a versatilidade que a gente tem na utilização, pensando a montagem desses pratos sempre como um inseto como o ator principal, né, aquele que aparece, justamente para as pessoas verem que ele está no prato e que elas podem consumir. Então, aqui uma salada que a gente usou, ao invés de utilizar pãezinhos torrados, enfim, aquelas torradinhas de pão, a gente utilizou o tenebrio gigante aqui, bem sequinho, para fazer o mesmo papel, trazendo aí um novo sabor e acrescentando a proteína. Dadinhos de coalho com redução de ácido, com redução ácida de melado e com os grilos. Então, aqui uma forma de canapé, mas mais para mostrar aí a utilização do inseto, né, a composição com ele. Brusquetas aí também com tenébrios. Vocês vão ver que os insetos começam a se repetir, porque não é fácil conseguir insetos aqui no Brasil, e a gente acaba utilizando prioritariamente aí os de criação, então isso acaba se tornando uma proteína repetida aí, né? Mas em preparos diferentes. O canapé foi feito lá na Fazenda Vale Verde, também lá em Minas. Então, como a gente estava em Minas também buscando esses regionalismos para adaptar essas iguarias, entre aspas, aí, para o caráter mais local. Então, um canapé de meia cura com a tanajura e o doce de leite, tentando utilizar aquilo que as pessoas já conhecem, acrescentando alguma coisa nova. Então, para não assustar tanto também, né? O risoto ao 4 insetos, então a corruptela do 4 queijos, né? Na época era o que a gente tinha também, na época ainda era o Gilberto que me fornecia todos os insetos que eu usava. Aqui um prato de inspiração mexicana, diversos preparos, entre guacamole, crema agria, frijoles refritos, enfim. Ao lado aí vocês veem as tortilhas, né? Tem os salgadinhos ali que são industrializados e tem as tortilhas que foram feitas aí também com a farinha do tenebrio.
uma parte, né? Lógico, ainda tem farinha de trigo nessa preparação. Omelete de larvas, mini abóboras com shiitake e insetos, rolinhos aí frescos, aqui um pouco mais disfarçado já, né? Ainda que ele esteja aqui na parte de cima, ele está um pouquinho mais disfarçado, lógico, se a gente virar isso e deixar mais dos vegetais aparecendo, ele já fica numa outra pegada, né? Como estaria esse aqui de baixo, um pouco mais misturado, né? Então, tudo que é mais misturado, aquilo que não aparece tanto, as pessoas acabam consumindo mais facilmente, né? A gente tem aqui o escamoles, essas coisas brancas que podem parecer com feijões, na verdade são os ovos aí alguns dizem pupa, outros dizem larva, eu não consegui chegar a um consenso ainda. O que eu tenho ali de literatura é que são ovos da formiga preta do México, que é considerado, inclusive, aí o caviar mexicano. Então, tem em uma ou duas regiões do México, são coletados durante uma época específica do ano, em pouca quantidade, por isso acaba tendo um preço bastante elevado, como são ovos aí, ou considerado ovos pelas pessoas, acabam tomando esse apelido aí de caviar. Aqui uma opção já mais disfarçada, né, em que a gente não vê, na verdade, ele faz parte aí da farinha que compôs esse bolo, né, com os demais ingredientes, aí ovos, leite, farinha de trigo e tudo mais, acrescentando, então, nesse caso, a proteína, mas trazendo aí os benefícios que a gente tem a partir do inseto, mas disfarçando esse prato para que as pessoas consumam de uma maneira mais tranquila. Então, sem pensar muito, né, sem assustar muitas pessoas. Os grelos com chocolate, que fazem sucesso em todos os lugares que a gente apresenta. Então, ele parece... Todo mundo ri quando eu falo isso, mas parece com bis. Então, a gente torra bem esse grilo, passa chocolate meio amargo por cima dele, e quando a gente morde, tem aquela mesma sensação da bolachinha com chocolate amargo, etc e tal. Tem essa mesma pegada. Aqui o morango com larvas de mosca e chocolate. Então, essa larva da mosca doméstica, ela tem um sabor bem agradável. Quase neutro, mas ela ainda assim, ela tem um toque bacana, e que nos doces, principalmente, eu gostei muito de utilizar, porque ela trouxe uma colaboração de sabor bem interessante, principalmente para esse prato aqui com morango. Aqui já a gente vê a barata de Madagascar, que está ali mais como algo um pouco mais decorativo, né? Mas ela foi caramelada com açúcar, então, obviamente, tudo que está no prato é comestível, né? E se vocês notarem o farelinho que tem em cima aqui, nessas duas fotos aqui dá para ver, são as larvas da Black Soldier Fly. Então, aí já tem uma pegada um pouquinho mais forte essa larva, enfim, nessa utilização aqui era para ser muito mais visual do que a questão comestível, né, principalmente por ter uma barata tão grande. Mas ainda assim, todo o prato comestível e com uma combinação bem interessante aí de texturas, principalmente a textura da barata de Madagascar ficou muito interessante nesse prato. Aqui uma foto do Insetos na Exalc, um evento que está ocorrendo aí a cada 2 anos, então a gente não sabe por conta aí das condições atuais, né, de Covid, etc., mas a princípio, ano que vem, nós teremos a 4ª edição. A gente reuniu aí em torno de 5.000 pessoas nesse evento, do ano passado, e foram consumidos aí pelas pessoas nessa nossa barraca, que compunha aí o grande evento, né? Foram em torno de 10 quilos de insetos. Foi a Patrícia, né, que forneceu para a gente essa vez, e a gente fez... Dá para notar, acredito, aqui nas bandejas, enfim, são tudo na base de finger food, né, canapézinhos e tal.
ou pedaços pequenos de comida, né? Então, bolo, aqui a gente tinha um abacaxi com calda também, aqui, se vocês notarem no canto, tem a barata de Madagascar também, porque algumas pessoas têm a curiosidade de experimentar, ainda que seja um inseto com um nome mais difícil, né, de se encarar. Mas a grande maioria das pessoas que passaram nessa barraca, que conversaram um pouco com a gente, elas acabaram consumindo, né. Nesse ano também, além dos alunos aí da pós-graduação aí da Exalc, a gente estava Ana Paula também, que é chefe também, nutricionista, que também auxiliou aí na produção desses pratos, no comando da equipe aí, para a gente conseguir atender esse tanto de gente aí, né. Aqui um status de 2018, né, da Europa, que talvez seja da onde a gente tenha se espelhado, na maioria das vezes, aí para novas normas e tudo mais. Então, a gente vê aí que isso ainda está mais ou menos dessa forma, principalmente porque esse ano as coisas não avançaram muito, né? Então, na Suíça, não é parte da União Europeia, mas é legal desde maio de 2017, com algumas restrições aí de importação. Um período de transição aí na Inglaterra, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Áustria. Se era vendido antes, então as empresas podem continuar vendendo os insetos inteiros a partir aí de 2018. E 2019 para frente tem que ser feito aí pedido de novos alimentos, né? Assim como a gente teria que fazer aqui no Brasil, a partir da Anvisa. Na Alemanha, algumas regiões aí consideram todos os insetos como comida. Provavelmente um país que está em uma fase de transição mais adiantada. E a grande maioria ainda da Europa ainda não tem regulamentações, né? A gente tem aí, a partir de 2014, o Advice, né, que trouxe aí algumas informações importantes para esse mercado, mas que ainda não se transformou em regras claras para produção ou não, exportação, importação e etc. Dos insetos. Aqui na América do Sul, a gente tem Argentina, Colômbia e o Chile avançando mais rápido do que a gente. Já tem algumas pessoas produzindo, já tem algumas falas sendo feitas nas câmaras, enfim, aí nos governos, para que isso seja legalizado o mais rápido possível. Tem algumas indicações aí que talvez isso ocorra no ano que vem ou no próximo. Lógico que agora tem que considerar também o atraso. E aqui no Brasil, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu sempre trago essa imagem, porque ela é bastante representativa do assunto aí quando a gente fala a nível de Brasil. Então, tem o Gilberto, que vocês conversaram com ele aí na época da Nutrinsecta, que é o cara que montou a primeira biofábrica grande aí para a produção de insetos, produção em massa. O Heraldo, que já pesquisava isso há muitos anos, que é biólogo, e que trouxe aí muita informação, muito artigo, muita coisa interessante, aí acredito que para a parte de produção também, não só nessa de como alimento. E eu, que desde profissionalmente, pelo menos a partir de 2008, 2009, trabalho com essa parte de alimentação com insetos, pesquisando, me apoiando nesses caras, tanto para conhecer mais da criação, quanto conhecer mais a parte biológica, etc., para que eu pudesse avançar e utilizar isso com segurança, sendo talvez um dos primeiros aí a trabalhar dessa forma com insetos aqui no Brasil. Aqui ao lado também o livro Antropoentomofagia e Insetos na Alimentação Humana, da UFES. Primeiro livro sobre o assunto no Brasil, uma coletânea aí de diversos artigos, né, sobre as mais diversas áreas de biologia, criação, zootecnia, gastronomia, nutrição, etc, etc, etc. Aqui, o Antropoentomofagia e Entomofagia, do professor Ramon, ele é o segundo livro que a gente tem no Brasil, um livro maior já, com mais informações, então ele acaba aprofundando um pouco mais aí o assunto, né?
E ao lado aqui a gente tem o último livro que foi lançado ano passado, que também é organizado aí pelo professor Ramon e pela Ângela. Enfim, convidaram diversas pessoas aí das mais diversas áreas para montar esse livro aí com receitas, algumas mais caseiras, outras um pouco mais elaboradas, mas enfim, tentando mostrar aí a versatilidade do inseto enquanto alimento, com diversas fotos, um livro com 300 e poucas páginas, que contém principalmente receitas e fotos dessas receitas, para que as pessoas conheçam e saibam também como utilizar o inseto enquanto alimento. Para a economia e inovação, eles são, então, animais limpos, palatáveis e de fácil captura. Então, aqui a gente volta novamente a falar em captura. Então, é claro que tudo precisa ter regras e normas para que a coisa funcione de uma maneira efetiva e segura, principalmente para a população, mas acredito que a gente não vai fugir de produzir alguns insetos em cativeiro, mas de começar a fazer também essa captura, para que a gente possa utilizar essas fontes de proteína. São muito rentáveis, isso é relativo, né, mas, enfim, o custo de produção não é tão alto e o preço de venda atualmente é bastante elevado. Então, como o Gilberto falou, eu não consegui comprar nos últimos 1 ou 2 anos aí por menos de 400, 450 reais o quilo do inseto. O abate é rápido, né, vão poluir pouco, consumir poucos recursos naturais. A coleta aí pode reduzir também o uso de pesticidas. Então, talvez aí uma outra questão que possa ser explorada também, né? Então, a redução do uso desses pesticidas, desses venenos, etc. e tal, e uma coleta maior, então, enfim, de repente, trabalhar uma época de coletar isso antes de fazer as aplicações de veneno, né? Então, se faz uma coleta forte, pega esses insetos enquanto alimento e depois sim faz as pulverizações aí para finalizar e, claro, manter as outras produções que também são importantes. Ainda tem muita possibilidade de industrialização, a gente viu ali alguns exemplos, né, que podem ser utilizados, mas a indústria para isso ainda tem um espaço fenomenal ainda para se crescer. Hoje em dia a gente fala num mercado aí que está girando em torno de 2 bilhões de dólares por ano, com uma tendência aí até 2030 chegar até 20 bilhões de dólares ao ano. Então, mais uma vez, eu acredito que a gente vê o nosso país um pouco defasado, atrasado, e isso não está falando de agora, né? A gente começou a trabalhar com insetos há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos foram feitos pedidos, foram feitas solicitações, e até que agora nós conseguimos descobrir que o caminho será produzir, fazer os pedidos aí a partir da Anvisa como produtos novos, e a partir disso, talvez o Ministério da Agricultura se manifeste aí para que a gente tenha normas mais gerais, de repente um selo de inspeção federal, ou algo nesse sentido, para que a gente produza com qualidade. Novos negócios aí baseados nos insetos, obviamente que tem toda essa parte de mecanização, o Gilberto falou todos os preços em dólar, né, porque é tudo lá de fora, né, daqui. Então, também é um espaço para crescimento. Então, quando a gente atinge um novo mercado, economicamente, a gente está falando em diversas opções aí, tanto o cara que vai fazer a embalagem, quanto o cara que vai fazer o marketing, as próprias fábricas, o transporte, a industrialização disso em outros produtos, em outras empresas alimentícias, o cara que vai criar as máquinas e que vai vender para que a gente possa mecanizar mais essa produção. Enfim, a gente tem aí uma grande oportunidade e a gente está demorando demais para que ela comece a acontecer de fato aqui no país. Ainda aí a nutrição esportiva também, algo que já está começando a ser trabalhado. Os Estados Unidos tem um ou outro produto que começou a trabalhar com isso.
a princípio ainda se tem um problema com a questão volume, né, porque muitos desses produtos, a questão é o scoop, né, a medida. Então, para não aumentar demais o tamanho das embalagens ou a quantidade de medidas, ainda tem um pouco essa dificuldade aí com a proteína do inseto, mas acredito que isso logo vai ser superado também e vai ser aí uma grande opção para esse mercado. Os principais desafios aí é sair desse grilo caipira que a gente tem para o grilo moderno, né? Então, utilizar tudo aquilo que o Gilberto foi indicando aí ao longo da palestra também. Então, fazer esse paralelo com o frango, que é bastante importante, né? E modernizar, colocar, enfim, maquinário, colocar climatização, reduzindo os custos, aí tendo uma produção muito maior do que a gente tem hoje, né? Formar massa crítica também é importantíssimo, né? Porque, claro, em 10 anos a gente avançou muito, né? As pessoas têm um interesse muito maior no assunto, as coisas têm sido muito mais pesquisadas e comentadas, e tem tido muito mais facilidade de se falar sobre isso, mas ainda assim é um grande desafio vencer principalmente essas barreiras de preconceito, vencer essa questão que as pessoas ainda têm uma aversão muito grande ao inseto, principalmente quando a gente vai falar dele enquanto alimento. E aí, obviamente, um dos caminhos principais é a farinha de insetos, acrescentada aí a produtos que a gente já conheça, que já tenha maior familiaridade, tendo aí os benefícios, mas sem precisar ali encarar o animal inteiro, que para a maioria das pessoas ainda é muito complicado. E uma das questões principais é aumentar as espécies criadas, né? A gente tem 8, 10 espécies aí, 2.000 conhecidas, então é óbvio que a gente pode coletar outras espécies, pode criar outras espécies, e isso com certeza vai ajudar aí a melhorar também o fator gastronomia, que a gente vai conseguir explorar uma diversidade maior de sabores, conseguindo aí atingir mais pessoas. E eu acredito que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu espero ter conseguido atender aí as dúvidas. Agradeço muito aí pelo convite, foi muito bacana estar nesse evento, estar dividindo espaço aí com o Gilberto, que é um cara que eu conheço há muitos anos, e que me apoiou bastante aí no início também, me informou muito sobre criação, sobre tudo, e eu acredito que isso melhorou muito a forma como eu enxergava isso e como eu consigo transmitir isso para as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigada, Rosano, pela ótima palestra, e agora iremos abrir para as perguntas que foram enviadas pelo chat. Aí eu vou falar o nome da pessoa que perguntou e para qual dos palestrantes. E aí vocês podem ir respondendo, se um quiser dar contribuição na resposta do outro, fiquem à vontade. A primeira pergunta é para o Gilberto, foi feita pelo Severino. Esses insetos bebem água, pois não vi água nas caixas onde eles são criados. Vocês estão me vendo? Sim. Eles precisam de alguma fonte de umidade. Essa fonte de umidade pode ser água, pode ser bebedouros, nipples, pode ser esponja, e pode ser também alimentos. Pode ser cana-de-açúcar, qualquer legume, qualquer legume não, mas a maioria deles, de vários tipos de frutas, então eles consomem ou água diretamente, ou através de alimentos. Quando eles consomem a água diretamente, tem que ter algum anteparo que impeça que eles afoguem, né? Então, por isso que o bebedouro de pintinho, por exemplo, se usava muito na Tailândia, você precisa colocar umas pedrinhas para os insetos não se afogarem. Então, água ou na forma de alimentos.
o alimento transfere a água que eles precisam. Ok. A próxima pergunta também do Severino para o Rossano. Por que os insetos no estágio larval podem ser consumidos e em outro estágio não? Acredito que ele esteja se referindo mais às lepidópteras, talvez. Então, o que eu falei é que, na verdade, assim, tem alguns insetos que se prestam a comer nas várias fases, tanto ovo, larva, pupa e adulto, e outros que a gente só vai consumir em forma de larva ou somente em forma de adulto, ou, enfim, nas outras fases. Essa questão das lepidópteras, eu não sei se o Gilberto pode me ajudar, se tem alguma implicação aí química ou alguma coisa que a gente não consome ou não. Bom, lepidóptera é o seguinte, o que causa problema nela são as escamas da mariposa, principalmente problema respiratório. A maioria dos insetos se consome na fase de ninfa ou de lagarta, porque é quando o inseto é uma maquininha de comer. E está comendo o máximo possível, se alimentando o máximo possível para se transformar, né, para fazer uma metamorfose ou não, e transformar num adulto que vai produzir o máximo de ovos possível. Então é a fase de comer. Por isso que na culinária se usa em várias fases, né? Mas na produção a gente usa principalmente a larva. Mas eu vou adiantar para vocês, eu participei do processo de projeto para uma importadora começar a trabalhar a proteica aqui de Belo Horizonte. Então, os chineses, no caso deles, né, eu não sei se é isso só de maneira geral, mas eles obrigam a comprar uma parte dos insetos na fase de besouro também. Eles têm esse descarte e eles obrigam o cliente a pegar também. Então, mas a fase mais nutritiva é a de larva ou lagarta. Ok. A próxima pergunta para o Gilberto, feita pela Bruna da Mata. Qual seria a alternativa para os insetos não serem extintos da natureza para este fim? Para qual fim? Acredito que seja para serem comidos, né? Porque Acho que ela se refere à questão da coleta, Gilberto. O coletar para comer em grande escala. O negócio é o seguinte, eu até já conversei com o Rossano sobre isso, existem perspectivas de que a situação de fome aumente e muito. No Brasil também, no Brasil principalmente, né? A gente tem que considerar, mas cada vez que se aumenta o nível de fome na população, se aumenta também a pressão sobre o meio ambiente, sobre coleta de insetos. Então, as pessoas querem essa forma que é a forma grátis, de coletar no ambiente. Mas é uma forma que tem limitação, é que nem peixe no oceano para se fazer ração. Chega a um limite que não se pode pegar mais, tem que conseguir alternativas, né? Sim. A próxima pergunta para o Rossano é feita pela Júlia Galo. Como a galera da gastronomia vê essa questão de comida com inseto? Seu microfone está desligado. Eu comecei a ver. Então, se for ver, todo mundo no começo e até agora, muita gente me chama de louco, né? Acho que tem um pouco dessa visão ainda um pouco mais negativa, talvez, da coisa. Mas tem muita gente também interessada e querendo fazer parte disso, querendo conhecer. A própria Ana, que eu citei anteriormente, aí também foi uma da gastronomia que se interessou pelo assunto, que veio atrás
das pessoas, aí, inclusive de mim, do Gilberto, de outros, tentando também conhecer mais, começar a produzir pratos a partir disso, enfim, trabalhar com gastronomia, mas, obviamente, eu sempre faço um paralelo aí com o que a gente viveu no sushi aqui no Brasil, que há 20 anos atrás ninguém comia, né? Então era impensado aí, hoje em dia a gente tem até na gôndola do mercado, né? Sushi pronto para comer. Evidentemente que era peixe e só ficou um peixe cru, né? E hoje em dia, e se a gente vai falar aí de insetos, então, claro que o espaço-tempo aí vai ser um pouco maior para ter essa aceitação, mas, com certeza, tendo alguma regulamentação, tendo algo aprovando aí esse consumo comercial, essa produção comercial, enfim, podendo utilizar com segurança, eu acredito que a gente vai avançar muito mais rápido do que agora. Ok. A próxima pergunta é para o Gilberto. Que substâncias contém nas fezes desses animais para serem considerados como um adubo natural eficiente? Bom, ele é um esterco, assim como o de qualquer animal vertebrado, né? O inseto consome o alimento, seja a ração, seja a folhagem, e produz excrementos, e produz esses excrementos têm propriedades microbiológicas, de nutrientes, que eu não conheço especificamente, mas que essa empresa, nesse site deve ter detalhes, esse Cricket Pool, de quais são as características específicas desse fertilizante. Mas basicamente um excremento de um ser vivo. Ok. A última pergunta agora que eu vou fazer é para o Rossano. Foi feita pelo Tiago Henrique. Já existem restaurantes utilizando estes insetos nos seus pratos no Brasil, ou ainda essa é uma característica regional? Então, comercialmente, não. Liberado, também não. Mas tem alguns, lógico, tem mais esse apelo regional aí em algumas regiões. Então, se a gente vai, por exemplo, ao interior de São Paulo, principalmente nessa época, a gente tem aí a coleta da tanajura, que serve principalmente em forma de farinha. Tem esse exemplo do Alex Atala, e sabe-se que tem um ou outro restaurante que acaba servindo isso esporadicamente, ou fazendo, como eu já fiz aqui algumas vezes, uma harmonização, por exemplo, de alguns pratos com cerveja, ou alguns pratos com vinho, enfim, fazendo um cardápio especial aí, mas não algo rotineiro, né, corriqueiro. Ok. Antes de finalizar, eu gostaria de lembrar a todos do preenchimento do formulário de presença e de lembrar do nosso próximo evento, que ocorrerá dia 27 a 29 de outubro, que será Controle Biológico, o futuro é agora. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas via SIC. Mais informações, vocês podem entrar em contato com o NEENTO no Instagram ou no Facebook. Agora eu passo a palavra à professora Rosângela, que é a coordenadora do núcleo, para poder finalizar o evento. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito, né, a participação do Gilberto, que é nosso parceiro aqui. Já tivemos a oportunidade de organizar outros eventos com a participação dele, né, e por ter nos mostrado aí o grande potencial de se investir em insetos no agronegócio, né, que é uma área que exige aí um grande investimento e o grande potencial aí que a gente teria na utilização dos insetos. Eu gostaria de agradecer também ao Rossano por
nos proporcionar aí, né, nos mostrar essas iguarias e o potencial que a gente tem também na utilização dos insetos na gastronomia. E eu acredito, né, que talvez daqui uns 20, 30 anos, o mesmo que ocorreu com o sushi, provavelmente deve ocorrer aí com os insetos. Eu acho que isso é uma questão de cultura, e eu acho que a gente já está começando a trabalhar, a mudar a cultura aí, né, pensando, inclusive, do crescimento da população e da necessidade da gente também oferecer uma proteína sustentável, né, uma proteína que esteja aí em concordância com as novas tendências mundiais. Mas eu não quero me prolongar, não, né? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse evento, né? Eu acho que é um tema muito importante, muito interessante que a gente discuta e que essas informações elas sejam disseminadas. Então, eu gostaria agora de passar a palavra ao Gilberto, e em seguida ao Rossano, para que a gente possa aí encerrar esse nosso evento hoje, então. Muito obrigada, né? Falo em nome do NEENTO e falo em nome também de todos os participantes aqui. Eu acompanhei o chat e nós tivemos aí muitas felicitações, né? Muitos elogios aí em relação às duas palestras. Então, nosso muito obrigado. Bom, eu fico muito feliz por essa participação. Eu não tinha visto ainda uma palestra do Rossano completa, vocês viram como que é fantástico. E ele deu um toque muito importante sobre esses livros e sobre a inscrição. Eu sugiro a vocês fazerem, existe a Associação Brasileira de Criadores de Insetos, chama Asbrace, e ela está lutando aí para crescer e conseguir adeptos. Então, fiquem sabendo que existe essa associação e vale a pena saber do trabalho deles. Bom, eu estou sem palavras para agradecer pela essa oportunidade e falar para meus antigos colegas de faculdade e novos professores e colegas. É um enorme prazer e eu fico à disposição quando vocês precisarem. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham sobre o assunto. Bom, pessoal, gostaria, na verdade, sim, falando antes, eu fico sempre muito feliz em poder transmitir aí um pouco do trabalho que eu venho fazendo aí ao longo desses anos. É muito bacana também poder fazer isso juntamente no dia de hoje, com o Gilberto, aí que a gente tem uma visão muito mais ampla e que envolve aí o agronegócio, enfim, que não é minha área de atuação, mas que complementa aí. Eu consigo falar 2 minutos do agronegócio, né? O Gilberto falou 1 hora, mas cada um na sua área, né? Que é o mais importante. Enfim, agradeço muito aí o convite, fico à disposição tanto do NEENTO como dos demais participantes aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, estou à disposição de vocês e muito obrigado por tudo. Obrigado a todos que tiveram presentes e boa noite para todo mundo.